Em 1922, houve a abertura do túmulo de Tutancâmon. Essa imagem mostra esse momento histórico. O túmulo de Tutancâmon é o único no Antigo Egito, pois permaneceu intacto por 3.000 anos. Esperava-se encontrar muitos tesouros, como o ouro. No entanto, pelo menos 13 pessoas que estavam presentes na abertura do túmulo morreram logo depois. Isso deu origem ao rumor da maldição dos faraós, que se espalhou pelo mundo. Os pesquisadores estudaram a múmia no túmulo comum da língua, observando os artefatos ao redor dela. Eles notaram que algo estava diferente do esperado. Na antiga crença egípcia, acreditava-se que um faraó se tornava próximo aos deuses após a morte e falava em nome do seu povo. Por isso, o processo de mumificação era realizado com muito cuidado e os túmulos eram decorados com grande reverência. Mas por que eles tomaram essa decisão? O caixão dourado de Tutancâmon é uma exceção intrigante. Por que os dedos de Osíris estão cortados e por que a múmia de Tutancâmon confunde os historiadores até hoje? Vamos começar! A própria estrutura do túmulo também confunde os pesquisadores. Quando o arqueólogo Howard Carter e seu colega Lord George Carnarvon entraram no túmulo em 1922, ficaram surpresos. Em vez de um grande espaço, encontraram uma sala pequena e apertada que parecia mais um depósito. Além disso, a localização do túmulo levanta questões sobre por que Tutancâmon foi enterrado longe de seus ancestrais reais. O que os antigos egípcios acreditavam impediria o faraó de se reunir com sua família no mundo espiritual. Então, por que não havia sequer um caixão? Todas as evidências apontam para o fato de que Tutancâmon foi colocado em um conjunto de 3 caixões dourados, um dentro do outro. Todos eles tinham a aparência do deus Osíris morto, deitado de costas e segurando o cajado e o chicote em seus braços cruzados. No entanto, o caixão do meio tinha um estilo um pouco diferente, e sua face não correspondia aos rostos dos outros 2 caixões, nem se parecia com o rosto na máscara mortuária de Tutancâmon. Os egiptólogos sugeriram que, entre os 3 caixões, este caixão do meio, junto com algumas das outras mercadorias encontradas no túmulo de Tutancâmon, foi inicialmente feito para a misteriosa Nefernifuruaten. Neferneferuet foi identificada como uma governante enigmática, cujo nome foi encontrado em inscrições nas paredes. Ela aparentemente viveu durante o reinado de Akhenaton, pai de Tutancâmon, mas morreu antes de poder exercer autoridade por conta própria, perdendo-se na história. Além disso, os agentes funerários cortaram parte do caixão que se projetava do sarcófago, impedindo que a tampa se fechasse. Arqueólogos posteriores encontraram fragmentos dos dedos dos pés de Osíris cerrados no fundo do sarcófago, evidenciando o sepultamento apressado de Tutancâmon. O túmulo, originalmente destinado a outro dignitário, teve que ser rapidamente ajustado para o faraó. A causa exata da morte do faraó permanece incerta, pois há várias teorias a respeito. Tutancâmon, desde a infância, enfrentou desafios devido a defeitos genéticos, como pé torto congênito, o que o deixou mancando e usando uma bengala durante toda a vida. Seu túmulo continha mais de 350 bengalas, finamente pintadas de ouro. Além disso, evidências de um sistema imunológico enfraquecido e malária foram encontradas em sua múmia. Apesar dessas condições, o jovem rei ainda desfrutava da vida, fazendo passeios em uma carruagem. Possivelmente, foi durante um desses passeios que sua perna se quebrou, como indicado pela sua múmia. No entanto, permanece incerto o motivo da ausência de seu coração, já que os egípcios não costumavam remover esse órgão, considerado o centro da mente de uma pessoa. A múmia apresenta uma incisão grande, estendendo-se do quadril até o umbigo, o que indica uma qualidade inferior no processo de mumificação. Ao considerarmos esses fatos, podemos especular sobre a causa da morte do jovem faraó. Talvez o menino, com suas condições físicas debilitadas e sistema imunológico fraco, tenha feito um passeio de carruagem e sofrido uma queda. No entanto, em vez de seguir em linha reta,
A carruagem virou-se e atravessou o peito do rei. Como resultado, não apenas seus ossos estavam quebrados, mas seu coração também foi esmagado. Tentaram levar seu corpo para os necrotérios o mais rápido possível, mas começou a se decompor rapidamente sob o sol escaldante do Egito. Claro, o túmulo de Tutancâmon não estava preparado para receber seu corpo de forma adequada. Seu pobre corpo mal foi acomodado, e o processo de mumificação foi realizado de forma improvisada, sem seguir todos os rituais. A cavidade cardíaca estava repleta de alguns amuletos de escaravelho, datados de 3.000 anos atrás, encontrados por arqueólogos posteriores ao retirarem a múmia do caixão. Mas a lista de incidentes estranhos não termina aí. Para piorar, a múmia de Tutancâmon estava em chamas. O egiptólogo Chris Naunton e uma equipe de cientistas forenses realizaram uma autópsia virtual do jovem faraó no documentário televisivo do Channel 4. Tutancâmon, o mistério dos queimados. Durante o exame da múmia, fragmentos de carne mostraram sinais de terem sido queimados ou incendiados, mas é improvável que alguém tenha queimado o corpo do rei intencionalmente. Em primeiro lugar, os antigos egípcios não presumiriam abusar do corpo de alguém que, mesmo após a morte, mantém seu destino em suas mãos. Em segundo lugar, a múmia estava queimada enquanto ainda estava selada dentro de seu caixão, o que torna difícil negar a existência de uma maldição nessas circunstâncias. No entanto, descobriu-se que havia muito petróleo e resina no corpo de Tutancâmon, tanto que, durante a abertura do túmulo, a múmia teve que ser literalmente raspada das paredes do caixão. Os investigadores explicaram como uma reação química dos óleos usados no processo de embalsamamento da múmia de Tutancâmon levou à sua combustão espontânea, um evento raro e excepcional durante a mumificação. No entanto, após a abertura do caixão, ocorreram uma série de mortes inexplicáveis de cientistas, arqueólogos e membros de suas famílias. Muitos associaram essas mortes à suposta maldição dos faraós. Arthur Mace, arqueólogo, Sir Archibald Douglas Reed, radiologista, e Audrey Herbert, irmão de Carnarvon, faleceram dentro de poucos anos após a abertura do túmulo. Um membro da família real egípcia, o príncipe Ali Kamel, também foi morto a tiros por sua esposa. Lord Carnarvon, que junto com Carter foi um dos primeiros a ver o túmulo, também morreu. No entanto, os defensores da maldição não consideraram a idade média dos cientistas, que era de 74 anos, nem a idade de Carnarvon, 57 anos, que morreu de pneumonia, uma condição a qual era predisposto ao longo de sua vida. Howard Carter, supostamente o primeiro a ser vítima da maldição, morreu de causas naturais aos 64 anos. Depois de 16 anos desde a abertura do túmulo, os egiptólogos finalmente apontam que não havia conceito de maldição na prática religiosa egípcia. Muitas pessoas envolvidas em outras aberturas de túmulos nunca experimentaram qualquer influência mística. No entanto, independentemente da versão que você apoie, parece que na história de Tutancâmon havia espaço para a ideia de maldição e acidente. Além disso, os cientistas ainda não conseguiram desvendar o mistério de sua morte, e os dados disponíveis são confusos. Isso torna Tutancâmon uma figura quase cômica, com mais aventuras do que Mr. Bean, mas ainda não houve um filme de comédia com ele como personagem principal. Talvez seja por causa da falta de um nome cativante. O que você acha de uma comédia chamada As Duas Voltas de Tutancâmon? Como se não fossem suficientes, os mistérios egípcios se estendem, intrigando cientistas. Fiquem agora com meu amigo, Gustavo San. O Egito, uma terra repleta de mistérios inumeráveis e fascinantes maravilhas. Sempre ocupou uma posição central no mundo, cativando interesse ao longo dos séculos. Sua rica história, permeada de mitos e grandiosidade, tem sido uma poderosa fonte de atração para os historiadores, arqueólogos e entusiastas.
Com os progressos tecnológicos recentes e investigações mais aprofundadas do seu passado, o Egito continua a intrigar e encantar. Ruínas antigas nos fascinam porque elas geralmente revelam o muito ou quão pouco conhecemos sobre o nosso passado. Descobrir uma cidade perdida ou localizar um monumento de pedra gigante pode alterar subitamente nossa compreensão da história da humanidade. A revelação surpreendente dos túmulos de Sáqqara, um avanço notável que deixou o mundo espantado. Sáqqara é onde estão sepultados a maioria dos reis da primeira e segunda dinastia. A divulgação desses novos túmulos ressalta a incrível habilidade da arqueologia egípcia em nos surpreender e nos intrigar, tornando-se uma das descobertas mais recentes e marcantes no Egito. Sáqqara desvendou uma abundância de informações que não apenas foram uma variedade de sepulturas, mas também representam um verdadeiro tesouro no campo da arqueologia. Localizada ao sul do Cairo, Sáqqara tem sido um alvo de interesse arqueológico por séculos. No entanto, nada poderia ter preparado o mundo para a abrangência e o requintado detalhamento das descobertas que vieram à tona. Em 2020, os arqueólogos desenterraram mais de 100 caixões antigos em perfeito estado de preservação, alguns contendo múmias juntamente com estátuas, máscaras e amuletos de beleza e detalhes sem precedentes. A revelação mais surpreendente foi a descoberta de poços funerários datados de cerca de 2.500 anos, um achado que deixou todos chocados. Esses eixos, alguns dos quais mergulham tão profundamente quanto 40 pés no solo, foram preenchidos com caixões empilhados uns sobre os outros. Cada caixão é ricamente decorado e testemunha cuidadosamente selados das elaboradas práticas funerárias dos antigos egípcios. A descoberta do túmulo de Sáqqara teve um impacto surpreendente global, reafirmando a atração atemporal do Egito na narrativa arqueológica. À medida que continuamos a desvendar mais tesouros ocultos do Egito, podemos compreender de forma mais clara essa civilização fascinante. Abidos Stargate. Uma recente descoberta que tem cativado o interesse de pesquisadores ao redor do mundo. Trata-se do suposto antigo Stargate, que seria um portal das estrelas localizado em Abidos, um dos sítios arqueológicos mais antigos e notáveis do Egito, e está situado no Alto Egito, a cerca de 10 quilômetros do Rio Nilo. Ao longo do tempo, esse local desempenhou o papel de uma acrópole para o primeiro rei do Egito e, mais tarde, se tornou um ponto de peregrinação para o culto ao deus Osíris. Foi também o local onde eram realizadas cerimônias em homenagens aos reis da antiga civilização egípcia. A adição do conceito do Stargate ao cenário de Abidos traz uma aura enigmática ao significado desse local. Este suposto portal, assim chamado, é considerado uma entrada ou passagem para outros reinos ocultos dentro dos campos magnéticos da Terra e do espaço, pronta para transportar os viajantes para destinos além das limitações temporais existentes. O templo da cidade, conhecido como o Templo de Abidos, há muito tempo envolto em mistério, apresenta esculturas singulares em suas paredes que deixaram os egiptólogos perplexos, uma vez que essas esculturas não são encontradas em outros templos. Essas representações escultóricas têm gerado especulações sobre uma possível conexão do templo com outros mundos, alimentando as ideias em torno deste antigo Stargate. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nestes planetas. Como chegar lá? Especialistas acham que pode haver outro caminho. Um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. O Iraque é conhecido há muito tempo como o local de um dos Stargates mais antigos do planeta. Outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2.000 anos antes da ascensão do Império Inca. O portal do Stargate do Sol, na Bolívia, foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca, no alto do Planalto Boliviano. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. As enigmáticas esculturas.
Como se a presença de um suposto Stargate não fosse suficiente para despertar curiosidade e fascínio, as paredes do templo em Abidos estão decoradas com um conjunto de esculturas únicas e misteriosas. Essas esculturas se destacam proeminentemente em contraste com um conjunto bem documentário de hieróglifos egípcios. Estranhamente fora do contexto da antiga arte egípcia, essas culturas desencadearam uma série de teorias que variam desde tecnologia avançada do passado até possíveis evidências de contato com seres extraterrestres. Essas representações são frequentemente mencionadas como o helicóptero de Abidos, devido à sua distinta semelhança com essa aeronave moderna. O painel também inclui o que aparentam ser representações de veículos contemporâneos, como um submarino e uma nave espacial, juntamente com outros símbolos de aparência futurista. Essas figuras apresentam uma curiosa falta de harmonia com o contexto geral dos relevos egípcios, desafiando a progressão cronológica da tecnologia estabelecida. Os egiptólogos sustentam que essas esculturas enigmáticas provavelmente são o resultado de instâncias de hieróglifos sobrepostos, onde o cartucho de um faraó foi substituído por seu sucessor. Esse efeito palimpsesto poderia ter gerado uma coincidência de símbolos que se assemelham a máquinas modernas. No entanto, essa teoria não foi capaz de suprimir o fascínio pelas esculturas. A sua semelhança com a tecnologia contemporânea permanece como algo estranho e intrigante. As investigações em torno dessas esculturas se inclinam para o território explorado por Erich von Däniken em seu inovador trabalho Carruagens dos Deuses, onde ele introduz a chamada teoria dos astronautas antigos. Nessa linha de pensamento, propõe-se que seres extraterrestres visitaram a Terra na antiguidade, exercendo influência sobre culturas, tecnologias e religiões. As esculturas de Abidos, quando vistas através dessa perspectiva, podem ser interpretadas como representações desses encontros. As esculturas de Abidos iluminam o fato inegável de que, ainda, há muito sobre essa civilização antiga que permanece evasivo e enigmático a cada nova descoberta. Cada artefato inexplicável nos impulsiona ainda mais na cativante busca pela compreensão dos mistérios do Egito. À medida que continuamos a nossa exploração, o passado grandioso e majestoso do Egito se desdobra diante de nós. As esculturas nas paredes do templo de Abidos permanecem como um enigma cativante, sugerindo segredos não revelados que aguardam ansiosamente para serem descobertos. O Templo de Sete I. Situado no empoeirado cenário dourado da antiga Abidos, este templo é um magnífico testemunho da grandeza passada do Egito, recebendo seu nome em homenagem ao faraó Sete I. A estrutura é uma representação poderosa da profunda devoção ao deus Osíris, uma figura essencial na mitologia egípcia ligada à morte, ressurreição e fertilidade. Erguido durante o reinado de Sete I e concluído por seu filho Ramsés II, o templo é uma afirmação impressionante do legado duradouro da civilização egípcia. O templo de Sete I é renomado por suas notáveis características arquitetônicas que desviam do design tradicional dos templos egípcios. Ele incorpora elementos de dois tipos de estruturas religiosas, o templo oculto e o templo funerário. Ao adentrar, os visitantes são recebidos por um espaçoso salão colunado conhecido como hipostilo, ornamentado com esculpidos e detalhados relevos, e a partir daí, segue-se uma sequência de capelas dedicadas a diversas divindades do panteão egípcio. Especial destaque é dado a uma capela dedicada a Osíris, onde cenas representam a morte e ressurreição das divindades. As paredes do templo são ricamente decoradas com relevos finamente trabalhados, exibindo um alto grau de habilidade e artesanato meticuloso. Esses relevos, notavelmente bem preservados, foram um testemunho duradouro das práticas religiosas e culturais, revelando uma fusão única de teologia e cosmologia. As cenas capturam rituais, mitos e alinhamentos celestiais relevantes para o culto de Osíris. Independentemente dos mistérios que envolvem o templo, ele se destaca inegavelmente pelo testemunho notável da incrível maestria artesanal da antiga civilização egípcia e sua intensa devoção ao divino. Juntamente com as enigmáticas esculturas e as especuladas conexões com o Stargate, o Templo de Sete I oferece uma fascinante compreensão sobre a vida e crenças dos antigos egípcios, pintando um quadro de uma civilização imersa em uma profunda compreensão da vida, morte e do cosmos. Esta civilização continua a inspirar admiração e reverência ao longo das implacáveis passagens do tempo. Pois então, tripulantes, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!